Olá, boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma destas conversas em torno da nossa cidade, porque afinal Lisboa continua. O nosso convidado de hoje, o ator Vítor de Sousa, dispensa apresentações e estamos aqui em Benfica, um dos seus territórios de eleição, como já vamos descobrir nesta conversa. Vítor, muito obrigado pelo convite, por ter aceito o convite, antes de mais. Recebido num palácio, que é que o meu amigo Exatamente, bom. Com todo o requinte que merece, exatamente. É um gosto tê-lo nestas conversas. Muito obrigado. Vítor, na última entrevista que me deu, disse uma frase absolutamente deliciosa, que era: comecei a gostar de teatro através da telefonia. Ouvia contar histórias e queria entrar pela telefonia dentro e ajudar a contar a história. Essa coisa da telefonia ao trazer ao teatro é muito bonito. É verdade, porque pronto, eu não tinha idade para ir ao teatro, embora a minha avó materna levasse a ver algumas peças, comédias, inicialmente, e eu adorava ouvir, através da telefonia, as peças que eram transmitidas semanalmente, diariamente. Havia folhetins, havia o Teatro das Comédias, pronto, havia dava-se muita atenção ao teatro, principalmente na então emissora nacional, hoje Rádio Difusão Portuguesa, e eu apetecia-me ajudar a contar a história, é isso, e gostava das vozes que eu ouvia e que eu admirava, será a Eunice, a Carmen Dolores, o David Carvalho, o Paulo Renato, pronto, havia meia dúzia de vozes. Ou seja, é pela voz que chega ao teatro. É pela voz, e era por aí que eu queria entrar dentro da telefonia. Apanhava um choque, ainda bem que não entrei. Mas é verdade. Estreou-se em 1965 com o Ribeirinho. Com o Sr. Ribeiro, Francisco Ribeiro. Exatamente, mestre Ribeirinho, exatamente. Depois Teatro Estúdio de Lisboa, Casa da Comédia. Foi um dos fundadores do Teatro Gerifaldo. Não fui, mas fui dos primeiros elementos a fazer parte da companhia do Teatro Gerifaldo, que era direcionada para António Manuel Couto Viana. António Manuel Couto Viana, meu querido amigo, grande poeta, um excelente poeta. E grande homem de teatro. Um grande homem de teatro. E aquela companhia do Gerifaldo era direcionada para a juventude, infância e até aos 14, 15 anos. Portanto, teatro infantil, mas com muita qualidade, com cenários maravilhosos do meu querido amigo Juan Sotulho, que fez trabalhos lindíssimos, e ainda estive lá uns meia dúzia de anos a brincar, digamos assim, com o teatrinho para crianças, o Teatro de Gerifaldo. É engraçado porque o António Manuel Couto Viana era uma figura que tem um pouco a ver consigo, no sentido em que é um homem do teatro e um homem da poesia, simultaneamente. Eu só tenho pena de não escrever. Gostava muito, mas não escrevo prosa de vez em quando, mas para responder, eu sou muito perfeccionista. Eu às vezes costumo dizer, se eu fosse escritor e se tivesse que publicar livros, ou editora, um acordo com a editora, tivesse que publicar livros com alguma regularidade, eu nunca mais entregava o livro pronto, porque eu sempre que leio, ou releio, neste caso, encontro sempre uma palavra que não bate certo. E tenho uma mania que é... Tenho problema nenhum em dizer isto. Eu, quando mando um postal, agora já é quase que não se mandam postais, não é? Mas quando mando um postal, uma carta a alguém, eu leio-a em voz alta. Como se a pessoa que vai receber essa carta a vá ler em voz alta. Mas a mim tem que me soar bem. É um bocado de formação profissional. Voltamos à voz. Lá está. Eu tenho que me soar bem. E se aquilo rima, não é para rimar, porque não é poesia, vamos alterar, vamos pôr um sinónimo. E sou muito roca-peixinhos, digamos assim. É verdade que sim. Depois, Grupo de Ação Teatral, Teatro Experimental de Cascais. Em todo este percurso, eu estava a olhar para isto, são várias companhias e são necessariamente vários encenadores. O que é muito importante para um ator.
O que é que marca um encenador? O que é que distingue um encenador? Um encenador tem que ser uma pessoa que tenha, perante o elenco que tem à sua frente para montar uma peça, para encenar uma peça, nós, atores, temos que acreditar na pessoa que nos está a dirigir. E que, mesmo que nós ponhamos uma dúvida, nós vamos acreditar que a solução que o encenador nos está a dar, a orientação que o encenador nos está a dar, é para bem do espetáculo, é para bem do conjunto do que se está a fazer, a ensaiar. E, portanto, fiquei muito contente quando o João disse que eu passei por vários encenadores. Isso é muito importante, porque cada um tem a sua forma de trabalhar. Exato. E é através dessas diferentes formas de lidar com os atores que falou-se há pouco do Ribeirinho. O Ribeirinho era, naquela altura, o Filipe La Féria, porque gritava, enervava-se, atirava o chapéu ao chão e batia. Ou seja, vivia aquilo visceralmente. Pronto, e o Filipe, abençoado, porque realmente temos dado ultimamente extraordinários espetáculos e estava a ensaiar com ele e agora o Covid estragou tudo, vamos aguardar, mas é importante, repito, que o ator possa ter essa possibilidade de ser mexido por diferentes pessoas, porque uns vão com o trabalho de casa todo feito, e há uma coisa que eu aprendi: quando se escreve na peça uma anotação ou a marcação, agora sentas-te, agora vais à direita, vais à esquerda, escreve-se, é lápis, porque nada é definitivo. O que hoje é para ir para a esquerda, amanhã pode ser para a direita. Exato. Não estou a falar de política, hein? Mas quer dizer, porque senão depois vamos pôr a tinta, depois é tudo riscado. Não tem, é lápis e uma borrachinha, lápis e borracha, maravilha. Alguma vez pensou... Tem borrachinha assim no cinto do lápis. É ótimo. Alguma vez pensou em encenar? Não. Fiz uma ou duas coisinhas de brincadeira, chamemos-lhe assim, até por acaso aqui em Benfica. Aliás, foi aqui em Benfica que tudo começou, neste bairro que me viu crescer, e aqui na Rua dos Arneiros. E aí brinquei um bocadinho, mas eu gostava mais de obedecer do que mandar. É verdade que sim. E sou muito disciplinado. Isto não é vaidade, peço desculpa, pode parecer vaidade, mas sou muito disciplinado. Sou muito pontual. O meu amigo também é, que marcámos às 4, o meu amigo, à badalada das 4, estava-me a aparecer. Exatamente. Assim ao soar às 4 entraria nesta porta. Pronto, também depende muito da pessoa, mas essa qualidade de ser pontual, eu ganhei-a há muitos anos atrás, isto em 1965, 66, com a Luzia Maria Martins, no Teatro Vasco Santana. Ela era encenadora e diretora da companhia, com a Helena Félix. E o que é que acontecia? Ensaio às 2. Nós chegávamos às 2h05, por qualquer razão, e ela olhava para não dizia nada. Olhava para o relógio e nós dissemos, para nós, pronto, já está, já fui apanhado. Ela vinha de Londres, da BBC. Pois. E, portanto, estava ali rigorosamente 3 minutos, 4 minutos, ela vinha ela com a sua peça. Até porque há a famosa pontualidade britânica. E eu não sei esperar e não sei fazer esperar. Fico furioso por... Já referiu aí Benfica. Este foi o bairro que o viu crescer, como dizia há pouco. Foi. Eu vim para aqui, não me lembro com idade, ainda fiz aqui a instrução primária, na escola do magistério primário. Andei muito por aqui. É curioso, as pessoas mais idosas aqui do bairro, ou da minha idade, ou um pouquinho mais idosas, lembram-se de mim de calções. E isso faz-me muita ternura, tenho muita ternura, porque olham para mim e acho que ainda me veem com os calçõezinhos e com as sandálias, sei lá. Eu fui educado catolicamente, fui frequentador aqui da Igreja de Nossa Senhora do Amparo, em Benfica. Fui sacristão. Fui sacristão e, portanto, pelo menos aquele público, digamos assim, da Igreja de Nossa Senhora do Amparo, eu tinha sempre... houve uma altura da minha vida que eu quis ser padre. Achei que, pronto, ator se calhar era muito complicado e quis ser padre. Era difícil naquela altura, agora neste momento não sei como é. Naquela altura eu era filho de pais divorciados e, portanto, isso era um impedimento face à religião católica. Só com uma cunha, as cunhas, só com uma cunha do Papa
é que poderia haver alguma Nada exceção. menos que isso. Era logo ao Papa. Exatamente. Era logo, para que é que vamos testar? Exatamente. Mas para isso, quem é que para chegar ao Papa, não era eu nem aqui o prior do Benfica, o padre Álvaro Proença, e foi o arcebispo de Metilene, Dom Manuel dos Santos Rocha, perdão, que meteu a tal cunha para o Vaticano. E garanto que isto é verdade. Eu estava um dia aqui na igreja, toco ao telefone, não havia telemóveis, claro. Alguém atendeu o telefone e disse: "Oh, Vítor, é para ti." E era do Patriarcado, da parte do Sr. Arcebispo de Metilene, a dizer que o Sr. Cardeal Patriarca estava nessa tarde no Seminário dos Olivais a partir das 5 e que me podia receber a partir das 6. Oh meu Deus, fui a correr tomar banho, sei lá o que é que eu fiz, não me lembro, estou a brincar. Mas sei que lá fui parar ao Seminário dos Olivais e estive sentadinho num banquinho de jardim a conversar com o Sr. Dom Manuel Gonçalves Cerejeiro, que não é para toda a gente, não é? Aquela figura majestosa do Cardeal Patriarca de Lisboa. Mas pronto, agora, depois as coisas foram-se esboroando, digamos assim. Eu estava muito apaixonado, não era para ser padre, era para ser espectador daquelas encenações. As cerimónias religiosas também são uma encenação. Tem toda uma mise-en-scène, exatamente. Às vezes um bocadinho lenta, mas chamava-se o Filipe Lafera e dava-se ali um colorido, para lá, mais depressa. Exatamente. O que é que acontece? Eu percebia, a dada altura, que era isso que me fascinava. As missas cantadas, o turíbulo a pôr o incenso, aquelas coisas. Mas eu percebi, realmente não é bem isto. Eu estou fascinado com o que acontece à volta. Ainda percebi, eu gostava muito de padres franciscanos, que havia aqui em São Domingos de Benfica um espaço, não sei como é que se chamava, não me recordo, que albergava muitos padres franciscanos, portugueses, italianos, espanhóis, que iam para a guerra em África. E, portanto, havia muitos ali. E o padre que me deu a primeira comunhão era o padre franciscano. Umas barbas enormes, maiores que essas, umas barbas enormes. Nunca percebi se o padre Joaquim tinha 40 ou 80 anos. Não se percebia. Não teria 80, mas não se percebia a idade. E era um homem maravilhoso português. Era um homem maravilhoso. O que é que recorda dessa Lisboa de então? O que é que recorda mais fortemente? Dessa Lisboa de então? Passeios. Portanto, falamos da Lisboa dos anos 50, dos anos 60. Que eu passei ainda antes, eu tenho algumas fotografias de eu a passear no Jardim da Estrela. Adorava ir ao Jardim da Estrela, porque tinha um coreto. Ainda tenho, eu passei lá há pouco tempo, um coreto. E eu, estúpido, uma bestazinha pequenina, dizia que era o coloreto. Eu queria ir ver o coloreto. E então, quando o coloreto tinha uma banda a tocar, eu ficava fascinado. Era o máximo. Ainda hoje me fascina. Eu vou fazer um espetáculo a qualquer lado e se passo por uma feira ou por um sítio onde há uma banda a tocar, eu tenho que parar e estar ali um bocadinho. E comovo-me. Gosto, mesmo que estejam desafinados, que é lá saber, aquele som é mágico. Ainda hoje gosto muito de ir passear também para o pé do Mosteiro dos Jerónimos, para a praia de ir à praia de Algés era longe, não? Eu estou a ouvi-lo e estou a pensar, é muito um homem de ar livre. Sim, gosto muito de ar livre. Os sítios que nos está a falar são todos ao ar livre. Eu também ia porque me levavam. Claro, eu não podia ir sozinho, não é? Mas sim, ao ar livre, sim, claro. Ao ar livre e depois o arzinho mais aconchegado que era quando ia ao teatro. O que era muito bom. E vi, principalmente, como lhe disse, comédias, e vi 2 ou 3 peças com a enorme atriz que foi a Laura Alves, que curiosamente, anos mais tarde, fiz uma peça com ela em que ela era a minha mãe. Portanto, eu achei que era uma magia, eu naquele momento estar a partilhar um palco com aquele animal de palco que era. As pessoas iam ao teatro, eu fiz uma turnê de um ano pelo país, as pessoas iam ao teatro, não sabiam se era para rir, se era para chorar, se era para rir, se era para chorar. Olha, e agora voou uma pasta. Se era para rir... Trazemos a pasta em tempo real. Exatamente. Se era para rir, se era para chorar, porque... Obrigado. Porque
que era com a Laura Alves, era bom com certeza. E, portanto, não tinham preocupação. É para rir, a gente ri muito porque ela é muito boa. É para chorar, a gente vai chorar porque ela é muito boa e faz-nos chorar. Era esta a magia da Laura Alves, de arrastar multidões. O Teatro Monumental, que lamentavelmente foi depois a grande machadada na própria Laura Alves, quando destruíram aquele espaço. Muitos dizem que foi o que a fez morrer. Sim, ela já não está também, mas ficou perfeitamente... Nunca mais ficou equilibrada, digamos assim. Aliás, há uma cena fantástica no Passa por mim no Recio, exatamente. No Passa por mim no Recio, ainda hoje, que evoca precisamente esse episódio. E ela faz... Leva as minhas joias, Vasco, exatamente. Ela faz o andar da Laura, o andar, a maneira de falar, os tiques, o lenço no tato aqui. A Rita fez aquilo magistralmente. É um grande estudo da parte dela enquanto atriz de busca e um grande trabalho do encenador Raféria. Lá estamos a falar de Eu costumo dizer que o Passa por mim no Recio é uma autêntica aula sobre o teatro do século XX. Perfeitamente. Eu e gente da minha idade ficámos a saber alguma coisa de jeito sobre o teatro do século XX ao ver aquela peça. Sim, sem dúvida alguma. É muito curioso ver ali os atores do Teatro Nacional, que eram são atores do Teatro Nacional, temos que fazer uma reverência. Não, ali a fazer aquele número de 4 atores, Rui de Carvalho, Luís Madureira, Igor Sampaio, Varela Silva, a fazer de espanholas, italianas e não sei o quê, que eram as amantes do Sr. Eugênio Salvador. Aquilo era delirante ver os atores, maravilhosos atores do Teatro Nacional. Aquela parte da Santanella e tudo. Meu Deus, foi o Brasil! Oh, meu Deus! Genial! Magistral! Tempo magistral. Foi na mousse, como se costuma dizer. E é engraçado falar nesse tópico da questão do dramático e cómico, não digo versos, digo como complementar, porque nós olhamos para o percurso do Vítor e vemos que fez Arthur Miller, fez Brecht, fez Ibsen, fez o Chekhov, que é um dos seus de eleição, eu sei. Já agora deixa-me acrescentar, se calhar está aí Bernardo de Santareno. O Bernardo de Santareno, agora exatamente. A comemorar o seu centenário. E realmente foi um momento mágico também, um momento maravilhoso. Foi o primeiro original português, depois do 25 de Abril. Português, escritor, 45 anos de idade, no Maria Matos. E foi realmente uma peça que estava ali presa numa gaveta e que de repente deu-se o 25 de Abril, nós estávamos a ensaiar o Pigmalião, o My Fair Lady em teatro, e parou-se de fazer os ensaios do Pigmalião para começar a ensaiar a peça de Bernardo de Santareno. E foi realmente uma experiência maravilhosa. Maravilhosa, porque tínhamos plateias que interagiam connosco, que falavam com os atores, quando era possível falar com os atores. Não era durante a peça toda, mas sei lá, o Rogério Paulo, que fazia de meu pai, eu era o escritor enquanto jovem, e o Rogério falava, sei lá, sim, no Tarrafal, e isto e aquilo, a frigideira, não é? As torturas, e levantavam-se pessoas da plateia, eu estive lá, eu posso dizer que isso é verdade. Então, era emocionante. Foi realmente um momento. Estava tudo à flor da pele. Tudo. Eu nunca tive tanta foice e tanto martelo na minha vida em casa. Mas dizia eu, é curioso, porque tendo todo este percurso, vá lá, enquanto ator dramático, creio que teve mesmo uma carteira profissional que dizia ator dramático, o que não deixa de ser curioso. E depois, para gente mais nova, como é que nós nos lembramos essencialmente do Vítor de Sousa? No grupo do Hermano José. No grupo do Hermano. Não há fuga. Não há fuga. Foi um momento injusto. muito forte e de uma visibilidade enorme. Foi, mas é um bocado injusto eu não me lembrar que antes eu tinha participado, não com aquela regularidade, com os programas do Hermano, com o Nicolau Breiner, que realmente um ator espantoso, com o próprio Raul Salmado, o próprio Camilo Oliveira e, portanto, Ivone Silva. Portanto, agora, o Hermano fazer parte daquela trupe, digamos assim. Era mesmo? Era uma trupe, éramos uma família. O Herman, como inteligente que é e talentoso que é, sabia tirar partido dos nossos defeitos, das nossas qualidades. E, portanto, ele fazia isso de uma maneira que era ele que escrevia a maior parte dos textos. E, portanto, ele, quando estava a escrever, ele estava a pôr na boca das personagens que ele tinha para distribuir numa determinada rábula, numa determinada cena, ele sabia como é que ia fazer efeito. Porque estava a ouvir, ele próprio estava a ouvir as frases que ele estava a escrever, ditas pelo ator Lídia Franco, pelo Manuel Cavaco, pelo Vítor de Sousa, pela Ana Bola. Pronto, foi um período muito bom e foram vários programas
houve a sorte de todos eles correrem muito bem e terem uma audiência maravilhosa naquela altura. E depois pôs toda a gente a dizer Riano va plus. Isso foi no casino. Fete Vosgé. Isso foi no Casino Royal. No Casino Royal, exatamente. Um belíssimo programa, muito bem realizado por um querido amigo, o Nuno Teixeira, que faleceu há relativamente pouco tempo e que era um homem maravilhoso. Porque os programas do Herman, só para fechar este capítulo, têm essa característica. Traziam sempre frases, chavões, estribilhos, que ficavam. E que no dia seguinte nós saíamos à rua e toda a gente tinha aquilo na ponta da língua. E hoje é difícil. Acontece um bocadinho também, não estou a desviar, acontece também com os festivais da canção. Antigamente nós, no dia a seguir, cantávamos a canção que ganhou. Hoje, agora, pronto, houve uma exceção. Eram mais orelhudas, como dizem os músicos. Mais orelhudas. Hoje em dia é mais complicado. Olha, quem é que ganhou há 2 anos ou há 3? Não sabe bem. Também a exposição dos músicos era outra. Havia menos canais a partilhar, portanto o que se passava ali chegava a todos. Também é preciso saber isso. Voltemos um bocadinho atrás. Referiu aí a sua fortíssima e mais que pública relação com a poesia. Tem um lugar central na sua vida, gravou vários discos. Lembro-me, era eu relativamente mais novo, de ter gravado uma coisa muito pungente que começava Não Tenho Tempo, meu filho. Isso não é, não mais ou menos? É uma prosa poética. Creio que é um texto espanhol ou italiano? Brasileiro. Curiosamente, eu fazia parte da Ovação, uma distribuidora de discos, uma produtora de discos, e quem me chamou a atenção desse texto, curiosamente foi o Era uma coisa que começava, sabes, meu filho, até hoje não tive tempo para brincar contigo. E é verdade. E depois era um pai muito de sucesso, com uma vida muito dinâmica. Não ligava nada ao miúdo. Exatamente. Quem me deu esse texto? E aquilo para um miúdo como eu ouvir aquilo Ele na não altura. me deu o texto, mas quem sugeriu que a minha voz se adaptaria muito bem àquele texto foi o Roberto Leal. Boa. E eu fui à Ovação, ele estava lá, conversámos, e ele disse: pois, querido, eu acho que você fala aqui com o produtor, você vai fazer isto muito bem, isto é para você, ponha isto em português de Portugal. Sim, e isto vai resultar muito bem. O Fernando ouviu o produtor e disse: então vamos fazer. E realmente até se fez um teledisco, ou o que é que foi, já não me lembro. Foi muito ouvido na altura, lembro-me perfeitamente. E tem toda a atualidade. Se fosse gravado agora era de outra maneira. Já é verdade, tem toda a atualidade. Toda a atualidade. Quase que me arrisco a dizer, infelizmente tem razão. Pois é. Conheceu o Pedro Almeida Melo, o Eugénio de Andrade, o Miguel Torga, e era visita da casa do Ari dos Santos. Era amigo do Ari. Eu conheci o Ari. Aquelas tertúlias eram muito especiais. Eram maravilhosas. Eu conheci o Ari numa situação complicada. O Ari tinha um irmão, o José Carlos tinha um irmão que era o Diogo, que era meu colega de conservatório. Eu entrei para o primeiro ano, era um novato, ele estava no terceiro ano, o Diogo, e ia fazer exame final, e acontece que ia fazer o Calígula, salvo erro. E há um dia em que chegamos ao conservatório e a funcionária que estava lá na secção de teatro, a dona Ritinha, chorava e dizia: ai meninos, grande desgraça. O menino Diogo morreu. Portanto, eu conheci o Zé Carlos numa igreja a velar o irmão. O irmão suicidou-se. Por amor. E passados uns dias, já não sei porque... É excessivo também. Meu Deus. Cada um à sua forma, certamente, mas é excessivo. O certo é que a partir daquele momento fez-se uma amizade, convidou-me para... Já não me recordo, mas sei que fiz muitos serões em casa dele e até o acompanhei às vezes em algumas deslocações que ele fez, sei lá, ele ir à Lisnave, dizia poemas para os camaradas de Lisnave. Era extraordinário. Ele empolgava multidões ali naqueles recintos enormes, refeitórios, etc. Ali tudo à volta do Zé Carlos, ali para ouvir dizer com aquela maneira que ele tinha e com o cabelo aqui, camarada. Se houvesse eleições, logo a seguir, estava ganho. Ele era extraordinário. Há um poema dele, um autorretrato, em que ele fala da sua fugosidade, fala da sua forma telúrica de funcionar e que acaba, porém,
morrendo aos poucos de ternura. E é verdade. E é Era muito assim. O poeta Lanzudo. Poeta, Porque ele fez um malabarista, cabrão. Exato, porque ele fez Serem um tudo o que slogan quiserem. para as lãs Volmar, É verdade. que era o Minha Lã, Meu Amor. Lá, meu amor. Aliás, há Exatamente. muitos poetas a fazerem Sim, o Poetas e Anil, não só, o muitos Anil, escritores. a fazerem frases que ficaram depois O Nilo, o Zé Cardoso Pires, Zé Cardoso, exatamente. o Manuel da Fonseca, muitos deles passaram para a publicidade. É verdade. Pronto. Era um empregozinho certo, com uma... Mas como é que eram essas? São famosas, pelo menos de se ouvir dizer, as tertúlias em casa do Zé Carlos Ari dos Santos. Eram porque não havia gravações, não havia telemóveis, era a conversa, a tertúlia, exatamente. A conversa na sua verdadeira grandeza e em que se diziam poemas. E estamos Eu a não falar de um dizia- epicurista em estado bruto, eu peço dizer. Portanto, não é? se eu hoje não gostasse de poesia, peço desculpa pelo que vou dizer, era uma besta. Exato. Porque eu ouvi do melhor que há. A Natália. Há uma história com o Miguel Torga que é maravilhosa. O Miguel Torga, que é pseudónimo, ele chamava-se Adolfo Rocha, era otorrino. Exatamente. E eu estava com a Simone de Oliveira a fazer a tragédia de Rua das Flores. Fizemos a peça em Coimbra, andávamos em digressão e eu sabia onde era o consultório do Miguel Torga, no Largo da Portagem, e há um dia em que eu acordei a achar que tinha que ir tratar da garganta, não tinha nada. Um amigo nosso foi à frente ver se o senhor doutor estava no consultório. Estava no consultório. Fui a correr, eu e a Simone, comprar uma antologia dele, das obras dele. E entramos no consultório, o doutor deu-me uma injeção, portanto falámos com o médico. Exatamente. Deu-me uma injeção de eupetulina, lembro-me perfeitamente, já não existe no mercado. Era uma injeção milagrosa, ficávamos logo a saber a mentólia e era uma mistura boa, era uma mistura agradável. E a dada altura puxámos do livrinho, doutor, agora pode ter a gentileza, o que a gente foi fazer. Ele não queria assinar. Ele não queria assinar. E a dada altura lembro-me perfeitamente, há pouco tempo falei nisso com a Simone, ele reconsiderou e disse: vocês os artistas às vezes são muito maltratados, não são? Eu não me lembro da resposta, quem respondeu foi mais a Simone. Mas pronto, sim, às vezes acontece. Está bem. E escreveu aqui no cantinho superior esquerdo o nomezinho dele, mas quem não souber o que é pensa que é uma cagadela de mosca, porque está tão sumidinho, está uma letra muito pequenina. Podia ter posto: ó Vítor, adeus, vai-te embora, as melhoras da... Exato. Mas nada. Nada, secamente. Aliás, há uma história muito engraçada, e depois pode-se cortar, não pode? Não. Não, há uma história muito engraçada, que era Isso aqui é live on tape. o Dr. Mário Soares era na altura Presidente da República e era amigo do Miguel Torga. O Miguel era muito pouco adepto de ir a sítios, de ir a coisas e homenagens, mas naquele ano, já não me recordo onde é que foi as comemorações do Dia de Portugal, 10 de junho, de Camões e das comunidades, e o Miguel foi. O Presidente chegou àquelas horas muito cedo, às 9 da manhã, e pronto, aquelas coisas todas, o hino nacional, toca uma passagem à revista à Guarda de Honra, e quando vem encaminhar-se para o sítio onde ia decorrer a sessão solene, olha para o lado e viu o Miguel Torga rodeado de pessoas, malta nova principalmente, e ele, e o Soares, que era, pronto, posso dizer, isto foi-me contado pelo próprio Dr. Soares, ó Miguel, está muito bem disposto, homem, está bom, como é que vai? Estão a dar autógrafos. E ele olhou assim um bocadinho: não, Presidente, eu estou a passar receitas. Ele escrevia Adolfo Rocha em vez de Miguel Torga. Imagine. Imagine, não é? Isto é verdade. Isto é verdade. Depois, ao contrário disto tudo, por exemplo, um outro grande poeta, o Eugênio de Andrade. Eu ia ao Porto, ele tinha a gentileza de me abrir as portas e eu passar uma tarde com ele a conversar. Ele oferecia, escrevia coisas, de repente, uma folha de cartolina branca, e escrevia uma coisa muito bonita. E eu, olha, isto é para si. Eugênio, é para si, fica.
uma fotografia, um livro. Ele tinha tudo preparado para poder partilhar com as pessoas que ele gostava e que gostavam dele, claro, o contrário exatamente do Dr. Adolfo Rocha Miguel Torga. É espantoso, não é? Vítor, é quase incontornável fazer uma entrevista em 2020 e não fazer a pergunta: como é que foi lidar com toda esta situação do confinamento, do vírus, Complicado. do recolhimento, do afastamento de uns aos outros? Sinto falta de dar beijos e abraços. Exatamente. Sinto muito, muito, muito. Mas vou pôr água aqui para não voar, pode vir uma rabanada. Sinto muito, realmente, porque estávamos a ensaiar, como disse no começo da nossa conversinha, uma peça que se ia chamar Laura, portanto, dedicada à vida da Laura Alves. Um belíssimo espetáculo. Nós já tínhamos à nossa frente os cenários, o guarda-roupa, já todos tínhamos tirado medidas dos fatos, etc, etc. E pronto, de repente, temos que parar, vai fechar tudo a chorar, tudo tristíssimo, mas ainda não havia bem a noção de que passado uma semana ainda ia ser pior. Ainda ia ser pior, não, tem que se fechar, não pode estar ali ninguém, não pode, as ruas, os restaurantes da Rua das Portas de Santo Antão, era tristíssimo, tristíssimo. Aquilo, como você sabe, aquilo é cheio de mesas de um lado e do outro, tudo vazio, os empregados à porta com ar de infeliz, com uma imentazinha. Esta cidade transfigurou-se de uma forma... Transfigurou-se, por isso é que eu trago aqui estas palavras. Era isso mesmo que eu iria pedir. Quando nós falámos, o Vítor chamou-me logo a atenção para um poema que o Manuel Alegre escreveu, precisamente a propósito de toda esta situação que nos assolou e que também assolou Lisboa, por consequência, não é verdade? O poema que ele chamou Lisboa Ainda. Lisboa Ainda. Isto foi dos últimos poemas que o Manuel Alegre escreveu, logo a seguir ao anúncio da pandemia e os problemas que iam surgir e o recolhimento que era preciso ter e o cuidado que era preciso ter. Ele escreveu uma coisa que eu achei muito bonita. Ouçam uns minutos, partilhem connosco Lisboa Ainda, de Manuel Alegre, na voz do Vítor de Sousa. Lisboa não tem beijos nem abraços, não tem risos nem esplanadas, não tem passos, nem raparigas e rapazes de mãos dadas. Tem praças cheias de ninguém, ainda tem sol, mas não tem nem gaivota de Amália, nem canoa. Sem restaurantes, sem bares, nem cinemas. Ainda é fado, ainda é poemas. Fechada dentro de si mesma, ainda é Lisboa, cidade aberta. Ainda é Lisboa de pessoa, alegre e triste. E em cada rua deserta ainda resiste. E está a resistir. É verdade, é verdade. Como nós dizemos nas entrevistas, Lisboa continua. Oh, Vítor, eu li que quando era criança tirava flores das campas para colocar nas campas que não tinham flores. Eu achava injusto. É um gesto lindíssimo. Eu achava, se calhar, se o coveiro visse, dava-me uma enxada na cabeça. É um gesto lindíssimo vindo de uma criança. No cemitério de Benfica, exatamente. Eu achei, porque naquela fase de sacristão, eu acompanhava também, às vezes, o sacerdote à missa de corpo presente e depois à saída do corpo para o cemitério, e havia defuntos que tinham coroas de flores, e eu achava aquilo, ainda hoje acho, é um gastar de dinheiro enorme, as coisas então, agora com as cremações, ai Jesus, Santa Maria, lá vai Manuel Alegre, com a cremação ficam ali centenas de euros ali a secar e no dia a seguir para deitar fora, cravos, rosas, gladiolos, malmequeres, tudo o que se possa pensar. E depois olhava para o lado e via campas que não tinha nada, tinha lá o número da campa, 308B, secção não sei o quê, e eu achava aquilo muito estranho. E então ia às vezes para lá, olhava para os lados, tirava, deixa cá para este, olha, aquele também não tem, para lá, ia pôr, sentia-me bem, porque achei que todos deviam ter direito a uma flor. E toda a gente tem direito a uma flor. Eu acho. Olha que bonito, agora podia ser um poema. Vítor, quem é que lhe mostrou mais coisas em Lisboa?
mais coisas em Lisboa. Pessoas que se recordem de o terem levado a descobrir locais nesta cidade. Eu acho que foram grupos. Será o ter visto os jardins, por exemplo, aquele jardim maravilhoso ali na rua Dom Pedro V, que dá para os restauradores e para o Psio, como é que se chama? O Torel? Sim, eu andei a brincar no Torel. Eu morei Torel, ao lado do Torel. magnífico. Lindíssimo. Eu morei na travessa do Forno ao Torel. Subi o elevador do Lavra, era o primeiro prédio. Era Então a já casa... morou em vários sítios de Lisboa, pelo que eu percebo. nem por isso. Não sou assim muito Quando eu saltitão. conheci, morava em Campolido. Em Campolido. Sim, mas Já morou em Benfica, já morou ao pé do não, Torel. Benfica é muito para trás. Benfica, agora é outra vez. Mas eu morei 20 anos na Costa da Caparica, Já morou na Pascoal de Mel. num quarto alugado, exatamente. Você sabe muita coisa. Abrigou-se. Chama-se trabalho de casa. É verdade que sim. Os jardins, o Jardim do Torel agora foi remodelado há relativamente pouco tempo, teve fechado um tempo. E tem uma vista de 360 graus sobre a cidade, maravilhosa. que é uma coisa absolutamente Mas espantosa. eu gosto muito dos jardins e das vistas para a cidade, é maravilhoso. Os miradores são uma coisa Os miradores fantástica. são maravilhosos. São as varandas desta cidade, sem dúvida. E às vezes nós não temos tempo de olhar, vamos a correr, vamos com pressa e portanto não... Já dizia o senhor do poema. Já, exatamente. E há alguma coisa, mas não temos. Agora não há. E eu descobri isso há muitos anos no Porto. Agora vamos num instantinho ao Porto. Eu falava com alguém de lá. Isto é extraordinário. Aqui no Porto, a gente vê aquela janela, vê aquilo. O que será? E a resposta é muito simples. Porque estamos fora do nosso local. Exato, exato. Temos a tarde livre, porque só à noite é que vamos trabalhar para o teatro. E à tarde então andamos a passear e temos E a descobrir. a descobrir coisas. E a descobrir. Podemos olhar para cima, podemos olhar para o lado, com cuidado com o trânsito, mas de qualquer maneira, aqui não, nós vamos a um sítio e não vamos lá com mais cedo, que é para ir ver uns azulejos não sei onde, ou ver ali aquela escultura não sei o quê. Não, e no Porto temos essa tarde livre que nos dá para ir passear pela Foz, que é lindíssima também. E aqui não existe esse tempo, não é? Ó João, não temos tempo. Temos de o inventar. Lá disso, Temos de o inventar. E desta nova Lisboa dos nossos dias, o que é que gosta mais? Fiquei muito contente com o aproveitamento que se fez do Parque da Expo. Porque eu tinha ido Concordo plenamente. como é que aquilo se chamava? A Cartuja, lá de Sevilha, a Feira de Sevilha. Como é que aquilo se chamava? A Ilha da Cartuja. Que correu muito mal. Porque Correu ficou ao bem, abandono, correu bem, mas enquanto ficou durou. ao abandono depois. Perfeitamente. Exatamente. Uma extensão enorme, uma área enorme, ficou ao abandono. Mas ao abandono perfeitamente. Andava da última vez que lá fui, Sim. andavam só os guardas costeiros ali no rio, como é que o rio se chama? Água a Quirvir, uma coisa assim, a patrulhar, porque era sítios, juntaram-se ali um pequenino Castelo Ventoso. Exato. Infelizmente. E de repente foi para lá um parque de atrações aquáticas, agora não sei como é que está, não vou a Sevilha há Mas nós alguns aqui anos. fizemos a coisa bem feita. Maravilhoso. E é muito funcional, é muito agradável. Uma zona que era uma lixeira a céu aberto. Uma lixeira. E agora? Não é, meu Deus. É uma- Aquelas carruagens todas enferrujadas, aqueles contentores, O matador abandonado. um horror. E realmente está um sítio já nota para bons restaurantes, poder partilhar com sítios, pavilhões que estão a funcionar e que funcionam muito bem. Tem gente, há gente, aquele espaço enorme do Altice Arena, que é maravilhoso ter aquele espaço para poder fazer grandes espetáculos com muita gente a assistir. Portanto, eu gosto muito daquela zona. É engraçado o que disse aí, muita gente. Os sítios só funcionam com pessoas. Tem que ter vida. Exatamente. Tem que ter vida, não é? Exatamente. Por isso, sei lá, um museu. São as pessoas que fazem as Um cidades. museu, se ninguém for lá, não serve para nada, estão ali pendurados, podem estar na despensa, num sítio qualquer. Não, aquilo está lá para as pessoas irem ver, para usufruírem daquilo. Cuidados, etc. Não se vai mexer, não se vai. Mas
é para ser visto, é para partilhar, é para partilhar. Exatamente. Vítor, mesmo para terminarmos, completa a frase O como hino lhe nacional. ocorra. Não, pensei Nada, que nada. isso tinha que Hoje não ser temos, hoje não temos. Completa a frase como lhe aprouver. A minha Lisboa é... um encanto. E já não é mau. Já não é mau. E pronto, nós terminamos aqui a conversa. Um grande obrigado ao Obrigado, Vítor. João. Muito obrigado. E vocês já sabem, mais ou menos por daqui, por 2 semanas, estaremos de volta com outro convidado para falarmos um pouco da sua vida e desta nossa cidade, que é um pouco todos nós. Porque afinal, Lisboa continua. Ok. Rien va plus haut, e além disso, faites manger. Como é bonito ouvir falar em francês, Trafaria. A menina Ivete não quer jogar um bocadinho? Posso-me sentar aqui ao pé de ti? Ai, de quem é? O Estrela da Amadora. Menina Ivete, não me olhe com esses olhos. Podia olhar-te com outro, meu. Mas estou sentada em cima dele. A menina Ivete esteve a beber. Já, estás a ver. Álcool, loucura, guerra. Rien va plus haut. Já para não falar no Reino Vapli. Eu não hei de morrer sem fazer amor com um homem que me saiba dizer bem alto ao ouvido. Reine Vapli. Prazer. Prazer. Música